ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Doutor, eu de vez em quando tenho a tal da rinite alérgica. Tem muitas pessoas, né, iguais a mim, que às vezes está com o nariz entupido e precisa carregar na bolsa um descongestionante nasal. Essa é a rotina de quem tem a rinite alérgica. Bom, doutor, o que causa a rinite? Bom, o nome já diz, né? A maioria das rinites é alérgica. Você inala alguma coisa que irrita a mucosa do nariz e isso produz mais muco, produz um muco fluido e você acaba tendo essa coriza. Na verdade, você falou uma coisa que não é sempre a característica da rinite. A rinite, por definição, é quando o seu nariz fica escorrendo, quando você tem muco saindo pelo nariz. Nem sempre a obstrução nasal é causada por rinite. Você pode ter obstrução nasal por outras causas, tá? Na maioria das vezes, a rinite é alérgica, mas ela pode ser simplesmente irritativa. Então, vamos todos aqui atravessar a rua, vamos para o posto de gasolina e ficar cheirando na bomba aquele cheiro de gasolina. Seu nariz vai começar a escorrer. Vamos todo mundo aqui ficar cheirando desinfetante, vamos ver o que vai acontecer. Aquilo é um irritante químico, você não tem alergia àquilo. Mas aquilo é extremamente irritante para a mucosa e a mucosa, como defesa, ela vai tentar lavar aquela irritação. Por isso que sai tanto muco. Então, a produção excessiva de muco é uma maneira de tentar se defender de alguma coisa. E, como é o muco que incomoda, o que você faz? Você fica tentando acabar com o muco. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que parar ou com a irritação de um lado ou diminuir a resposta de produzir muco. Porque o muco que está sendo produzido é simplesmente uma tentativa do seu corpo de se livrar daquele produto. O descongestionante nasal funciona? Funciona temporariamente. O descongestionante nasal, aquilo que a gente comumente chama de descongestionante nasal, é um vasoconstritor, é uma coisa que faz a mucosa do nariz desinchar. E como os pertuitos nasais são relativamente estreitos, qualquer inchaço da mucosa, você não consegue respirar, né? Porque nós estamos falando de coisas que tem 3 milímetros, 2 milímetros, 4 milímetros. Então, para aquilo entupir é muito fácil, tá? Mas eles funcionam para desentupir, eles não funcionam para tratar a causa. Então, o erro mais frequente é que você trata a consequência, mas não trata a causa. E a causa ou é alérgica, ou é infecciosa, ou é irritativa. Você tem que tentar investigar isso e saber como tratar, tá? E a sinusite? O que é a sinusite? Qual a diferença da rinite e sinusite? Sinusite é quando você tem a rinite pode ser uma coisa só periférica, ela só pode acometer só o nariz e você já começa a ter rinite, você tem essa descarga assim por diante. Sinusite é quando você tem uma obliteração, os seios da face, né, que são os seios frontais, maxilares, né, frontal em cima da testa, maxilar na bochecha, e os etimoidais e os esfenoidais que ficam dentro do nariz ficam entupidos por secreção. Isto pode ser uma sinusite aguda, ou seja, um quadro que você não tinha nada e de repente você passa a ter, que é essa que dá febre, dor de cabeça, secreção amarelada, gema de ovo, assim por diante, que é, na imensa maioria das vezes, infecciosa, ou bactéria ou vírus. Ou ela pode ser crônica, porque você tem um contato frequente com uma substância que se fica produzindo muco e aquilo entope os seios da face. Para que servem os seios da face? Por que a gente veio de fábrica com seios da face? Não é para ter sinusite, certo? Os seios da face são cavidades onde o ar, por turbilhonamento, é filtrado, ou seja, tem muco na parede, por turbilhão, se tiver alguma coisa em suspensão, isso gruda na parede e sai. O exemplo mais claro disso é quando você vai andar numa estrada de terra, você vai fazer qualquer coisa que tem terra em suspensão, depois você assou o nariz, está cheio de terra. Imagina se não tivesse o nariz, não tivesse o muco, aquilo tudo entrasse no seu pulmão. Tá certo? Então isso é um mecanismo de defesa. De novo, eu estou falando de defesa do pulmão. E você pode ter isso por irritação crônica, persistente. E aí você vai ter coisas como ter pigarro constantemente, ter rouquidão, porque a maioria do muco que é produzido nos seios da face, ele não sai pelo nariz. Ele sai por trás, ele desce pela garganta. E isso funciona como um irritante de uma série de coisas, tá? Então a sinusite é uma inflamação dos seios da face, e os seios da face são cavidades que a gente tem no rosto que tem como função filtrar o ar. Filtrar, umidificar
e aquecer o ar, para que você não respire um ar, você não bote no seu corpo que está a 37 graus, um ar que está a 9. Vamos sair na rua hoje à noite, a gente respira aqui, eu esfrio o meu pulmão inteiro, isso não é bom. Eu preciso aquecer esse ar. Então, quando eu tenho uma sinusite, todo esse sistema de filtragem, de umidificação e de aquecimento não funciona. E aí eu começo a ter mais tosse, começo a ter um monte de coisas por conta desse efeito. Bom, então a sinusite ela é causada ou por bactéria ou por vírus também. Aguda. A crônica pode ser alérgica, pode ser irritativa, pode ser por vários motivos diferentes, inclusive, por exemplo, o refluxo gastroesofágico. Você pode ter volta de ácido do estômago, essa volta esse ácido no estômago chega na sua garganta, e na sua garganta é onde tem a maior drenagem dessa secreção. A sua garganta fica inflamada, você não consegue drenar, você acumula muco nos seios da face. Então existe Nossa, mãe! Existe um quadro que é sinusite de repetição, tosse crônica por refluxo. Tá? Então, as causas da sinusite são inúmeras, não é uma nem duas. E no inverno fica mais grave. De novo, você tem maior chance de ter infecção viral, você tem menos hidratação, você tem mais aglomerado de pessoas, fica muito mais frequente, você tem mais poluição, né? Todos os fatores que estão relacionados com esse aumento de produção do muco estão dados mais frequentemente. Eu estou com a minha garrafinha d'água aqui do lado, né, doutor? É bom. Pro Saúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque.